mais uma vez. Estamos aqui em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Estamos aqui no nosso canal para falar do amor de Deus e da graça do Senhor Jesus. Saudamos todos nossos irmãos de todo o Brasil com a paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Palavra de Deus é importante em cada coração. Por isso vamos com a palavra do Senhor, que fica segundo escreveu Lucas, capítulo 5. A partir do primeiro versículo diz: E aconteceu que, apertado a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao largo de Genazaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do largo, e os pescadores havia descido deles, estava lavando as redes, e entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu em que o afastasse um pouco da terra, e assentado se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te o mar alto e lanças as vossas redes para a pesca. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Meus queridos, meus irmãos, quem eram aqueles homens? Aqueles homens não tinham outros, não há nada. Aqueles homens, tantos homens conhecedores da palavra de Deus, pessoas letradas, doutores da lei, né? Os tempos do Senhor Jesus era ali o tempo da lei, e aqueles homens não tinham valor, porque só se falava em homens doutorados, homens cheios de letras, homens que tiveram curso, né? Homens que tiveram um grande conhecimento na sociedade, mas aqueles homens não tinham leitura. E o Senhor Jesus mostra mais uma vez o quanto ama o homem simples e um coração puro, sem maldade. Aqueles homens estavam ali, foram à pesca, era o sustento da família, mas trabalharam a noite toda e nada apanharam. Chega Jesus aos seus discípulos e se aproxima deles e diz: afasta um pouco da terra
interessante que aqueles homens, os discípulos, estavam ali, né? Poderia estar preocupado, poderia estar ali, né? Porque era o sustento da família, mas ouviram a palavra do Senhor Jesus. Jesus não ofereceu peixe, não ofereceu nada. Jesus apenas ofereceu uma palavra e disse: afasta-se um pouco da terra. E eles ouviram a palavra do Senhor e se afastaram. Deram lugar ao Senhor Jesus. Ele passa a ensinar do barco a multidão. Acabou de ensinar, ele disse: fazei-te ao mar alto e lança a rede. E ali os discípulos fizeram, lançaram a rede e colheram uma grande quantidade de peixe. Meus queridos, o Senhor Jesus está à procura de homens, não é homens que faz curso, não é homens que vivem da mídia, não. O Senhor está à procura de homens adoradores que buscam a verdade e que pregam a verdade. Pregar o Evangelho de Cristo é ser um verdadeiro discípulo, ao qual Jesus nos chamou e nos capacitou para falar do amor de Deus e falar da graça, mas ensinar o povo a caminhar nas dificuldades. Estavam ali os discípulos na dificuldade, mas os discípulos estavam conscientemente, sabia que o dia da manhã pertence a Deus. Chega Jesus, estendeu a sua mão, porque eles deram ouvido à palavra de Deus. E quais são os dias de hoje? Será que as pessoas estão dando ouvido à palavra de Deus? O Senhor nos chamou como discípulos para pregar a verdade. Eu estou aqui como João pregando no deserto. Eu prego no deserto, como João pregou, falando da luz que vinha ao mundo, e a luz é o Senhor Jesus. Jesus ensinando os discípulos e também nos fez discípulos para não negar a palavra de Deus. O Senhor disse: aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio. Você foi chamado como um discípulo, mas você se tornou discípulo verdadeiro? Você nega a palavra de Deus? Você nega as ovelhas? Ovelhas precisam do aconchego, do abraço, do carinho, da palavra de Deus que chegue na alma. Porque Jesus nos chamou para ser pescador, não de peixe, mas de alma. E para isso é preciso ser discípulo verdadeiro. Nos últimos tempos, o Senhor Jesus nos disse: muitos esfriaria seu amor, mas muitos falsos profetas e falsos
pregando a palavra de Deus. A Bíblia diz que chegará o tempo de até os verdadeiros, até aqueles que tiveram chamados são enganados. Cuidado com os lobos que só falam em dinheiro, em fama. Cuidado com aqueles que muitas vezes dizem que tudo é de Deus, mas as ovelhas estão passando por muita dificuldade e muitos estão calados. Mas você que é uma ovelha do Senhor, você que foi chamado como discípulo, não negar ao Senhor Jesus. Muitos estão negando o Senhor Jesus, porque não pregam a luz da palavra de Deus. E a luz da palavra de Deus é estender a mão às ovelhas. Os discípulos, eles são preparados para abençoar o povo, dar assistência ao povo. Para isso, o Senhor preparou os discípulos. Será que nos dias de hoje, Jesus, através do Espírito Santo de Deus, iria aceitar igrejas fechadas? Será que o Senhor Jesus aceitaria qualquer coisa para falar com o povo à distância? Não. Jesus nos ensinou a pagar preço, buscar sua face e amar as ovelhas de Deus. Os discípulos amam a multidão. O discípulo, ele prega a luz da palavra de Deus. O quanto Jesus nos amou, o quanto Jesus não te ama. Jesus nos ama, a mim e a você que está nos ouvindo. Teremos a presença de Deus no nosso coração. Muitos estão esquecidos daquilo que o Senhor falou. Haverá muito, o pecado se multiplica. Muitos iam esfriar o seu amor. Outros enganarão a muitos. Mas o Senhor diz: quem tem luz vai falar da luz, do amor, e vai também caminhar junto com a obra e vai lutar. Somos discípulos para você, para mim. Vamos lutar. Lute, você que está na sua casa, você que está nos ouvindo, lute de joelho dobrado, lute de coração ao Senhor. Mas também, se você foi chamado para pregar a luz da palavra de Deus, pregue a luz da palavra e viva. Não anunciamos placa de igreja, mas anunciamos a palavra de Deus para todos aqueles que estão nos ouvindo. A praga chamada a pandemia está matando. O pecado está sobre toda a terra. Mas o Senhor Jesus disse que aonde um ou dois ou três estiver no seu nome, ele estaria no meio. Jesus é luz, Jesus está conosco, Jesus está com você. Lute, querido irmão
querida irmã, lute, não desista. O Senhor Jesus é maior do que qualquer dificuldade. Está o Senhor operando nessa manhã na sua vida e na vida da sua família, dando-nos livramento, nos sustentando, porque Cristo está voltando. Jesus está voltando. Você é a igreja de Cristo. Confie no Senhor. A vitória está no Senhor Jesus. Não desista. Ouve a palavra de Deus e dê lugar. Os discípulos ouviram a palavra do Senhor, deu lugar ao Senhor, e ele disse: lançai a rede, e apanharam uma grande quantidade de peixe. Se você der lugar ao Senhor, você vai lançar sua fé e vai vir tudo que a sua alma precisa, a necessidade da alma nos dias de hoje, nos últimos dias. O alimento do Espírito vem através do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Lute, dê testemunho, fale do amor de Deus, seja um discípulo, ame e aprenda a perdoar os seus irmãos. Abrace, dê lugar ao Senhor, ame de verdade e também pregue a luz da palavra e viva. Não viva com tapinha nas costas, não. Viva com o Espírito Santo na alma, amando e pregando a verdade e vivendo a verdade. Não negue aos homens. Quem nega ao Senhor Jesus diante dos homens, o Senhor Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei a ele diante de meu Pai. Quantas pessoas estão caladas, quantas pessoas não querem mais, os pregadores sumiram, não se pregam mais, não falam mais do amor de Deus. Eles estão com medo de quem e de quê? O Senhor Jesus está conosco todos os momentos, momento que a igreja de Cristo se manifesta nesses últimos tempos, e somente a igreja de Cristo. Porque não pregamos placa de igreja e nem ministério. Nosso ministério é Cristo e é Jesus que vai nos levar para a eternidade, levar você, sua casa e sua família. Aceite, ouve a palavra de Deus, dê lugar ao Senhor. Busque, lute, ore, faça consagração, jejum, tenha uma grande experiência com o Senhor. Os discípulos disseram, deram lugar, ouviram o Senhor e receberam a bênção. E você também, dê lugar ao Senhor. A todos, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando a todos. Em nome do Senhor Jesus, dê lugar ao Senhor. Fique com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.